Boa noite. No Dia do Trabalhador, missa marca a reinauguração da Igreja de São José Operário. Veja os destaques. Ciclista que caiu em buraco no feriado de Tiradentes não resiste e morre. Acidente registrado em estrada vicinal de Arapuá. Família busca por paradeiro de homem desaparecido em Lagoa Formosa. E mais. Desigualdade salarial. Mulheres ganham 2/3 do salário dos homens. Estado de Minas Gerais distribui mais doses de vacina contra a Covid-19 para as unidades regionais de saúde. Prefeito de Patos de Minas comenta repasse de verba da Covid-19 que o estado deve fazer para os municípios. O RT vence o Atlético nos pênaltis e se classifica para a final do Troféu Inconfidência. Moradores reclamam de buraco na rua Rio de Janeiro. Atividades marcam o início de mês mariano na paróquia São Vicente de Paulo. E feriado também marca o Dia da Literatura Brasileira. A partir de agora no NTV News. Um acidente foi registrado ontem à tarde no quilômetro 291 da MGC 352 no município de Arapuá. O condutor de 34 anos não ficou ferido. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada e compareceu na estrada não asfaltada que liga as cidades de Arapuá e Tiros e constatou o tombamento. O caminhão ficou tombado, ocupando totalmente a pista. O condutor aguardou o registro da ocorrência no local. Ele não apresentava ferimentos e relatou que deslocava no sentido Tiros para Arapuá. Disse ainda que ao iniciar um declive em curva, sentiu que o baú do caminhão balançou e perdeu o controle da direção. O motorista fez o bafômetro e o resultado foi 0. Ele também não apresentava sintomas de uso de substância entorpecente. O licenciamento do caminhão estava regular. O guincho foi acionado e a pista desobstruída. Morreu ontem Aparecido dos Reis Alves, conhecido como Pete. O ciclista de 61 anos caiu em um buraco na rua Rio Grande do Sul, no bairro Santa Terezinha, foi socorrido e levado para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para Bom Sucesso, onde foi sepultado. O acidente aconteceu na noite do dia 21 de abril. Aparecido deixa 4 filhos. Com relação ao buraco, no dia após o acidente, a prefeitura fez os reparos no local. Familiares de um homem de 59 anos estão desesperados com o seu sumiço ocorrido há cerca de uma semana em Lagoa Formosa. José Soares da Silva está desaparecido desde a última segunda-feira. Ele e a família são da Bahia, mas há cerca de 3 anos moram em Lagoa Formosa. José sofre com problemas mentais e saiu de casa após a irmã Sônia Soares chamar sua atenção para que ele não fizesse uso de bebida alcoólica. Todo dia, sumindo de ir pra rua. E quando chegava meio tonto. Chegava pé dentro e pé fora, muito bêbado. Aí eu perguntei pra ele: Zé, quem tá te dando bebida? Ele falou assim: cuida da sua vida, que da minha cuido eu. Eu falei: não, Zé, eu tenho que cuidar da minha vida e da sua. Porque você é um doente mental, você toma remédio cápsula, você não pode estar misturando remédio com bebida. Aí ele ficou enrolando. Aí eu botei meu genro a seguir ele. Meu genro seguiu ele e descobriu onde é que ele estava bebendo. Aí eu fui lá no domingo, achei ele sentado lá com um copo de pinga na mão. Eu falei: Zé, você não pode beber. Aí pronto, ele ficou com raiva de mim, não estava querendo mais comer, a gente dava comida, ele não queria comer mais na mão da gente. Mas quando foi 8 horas da manhã, fiz o café, chamei ele: Zé, Zé, traga a garrafa para você café. Ele não veio. Zé, traga a garrafa, Zé. Eu falei: vou no quarto ver o que aconteceu. Que tinha chegado domingo à noite já bêbado. Cheguei no quarto, estava só a garrafa, uma metade da roupa dele jogada em cima da cama e ele até hoje. Uma conhecida da família chegou a ver José Soares caminhando apressado pela rodovia 354 no mesmo dia. Aí a vizinha trabalha aqui em Patos, falou: você só está procurando seu irmão? Eu falei: eu topei com ele, chegando lá perto daquela casa que vem Pomunha, pelo Trevo, eu topei com ele para muito na carreira. Procurei para ele disse que ia para Patos. Mas só que eu estranhei que ele estava sem nada, só com sacolinha na mão e muito desarrumado para ele. Sônia Soares também conta que o irmão foi visto tentando embarcar na rodoviária de Patos de Minas. Ele esteve na rodoviária e uma assistência social encostou perto dele, perguntou se tinha passagem. Ele falou que não tinha.
Aí não sei como é que aconteceu, não posso garantir que ela deu, né? Que eu não vi, mas sei que a balconista que tira, a secretária que tira a passagem, contou para nós que ele chegou com a passagem em mãos, falando que ia para Santa Carmen. Eu falei, nossa, ele tá variado, porque nós era Bahia. Eu falei, o que é Santa Carmen? Aí ela falou que só não fez a passagem dele porque estava tudo completo nos ônibus. Não tinha como ele viajar, não. Daí pra cá não encontrou mais, não. Mas o povo tá dando notícia que ele tá aparecendo na rodoviária à noite, está andando com os mendigos aí, não sei. A irmã está desesperada sem saber por onde anda José Soares, uma vez que ele toma medicamentos por causa da deficiência mental e sem o tratamento o caso pode agravar. Ele tem até uma vacina para vacinar agora, no dia 26, tem que vacinar de novo esse mês. E ele também toma os comprimidos, né? É por causa do problema dele, porque da outra vez que ele sumiu na Bahia, ele foi parar em São Paulo. Aí eu achei ele em São Paulo, eu dormi em caixa de papelão, da de viaduto, para achar ele. E dessa vez ele tornou sumir de novo. É só começar a beber, ele desaparece. Eu tô com 5 dias que eu não tô dormindo, preocupada com ele. Ver ele aparecer morto por aí, sei lá. E se achar um filho de Deus por ele também que puder pagar para sair e botar ele no ônibus que vai para Lagoa Formosa, vai ser bom. Ou então acionar a polícia, porque a polícia daqui de Patos está com a foto dele aqui e em Lagoa Formosa também está registrado na delegacia. Quem souber onde está José Soares da Silva deve entrar em contato pelos telefones que aparecem aí na tela. 34 999 59 5300 ou 34 991 14 45 87 ou ainda pelo DDD 77 99832 1072. A Polícia Civil de Patrocínio desencadeou hoje a Operação Café Ardido, com o intuito de prender um dos principais líderes de uma das quadrilhas especializadas em roubos a cargas e receptação de café do Triângulo Mineiro. A tentativa de prisão do investigado Tiago Augusto Silveira, de 39 anos, conhecido como Tiago Milionário ou Tiago Augusto, ocorreu em Patrocínio e em Uberlândia. O homem não foi localizado e já é considerado foragido da Justiça. Caso alguém tenha informações para ajudar a prendê-lo, pode entrar em contato com a Polícia Civil de Patrocínio através do telefone que também está aí na tela, 34 38 31 14 32. E um homem e um adolescente foram atingidos ontem com golpes de facão na cidade de Carmo do Paranaíba. As vítimas de 17 e 39 anos teriam ido até o velório municipal onde mora o autor para cobrar uma dívida. Lá os dois foram agredidos pelo autor, que também tem 39 anos. O adolescente sofreu um corte próximo a uma das orelhas e o homem teve um corte e escoriações pelo corpo. Os militares localizaram o autor, que também apresentava algumas escoriações, mas recusou atendimento médico. Ele foi levado para a companhia da Polícia Militar e, após assinar um termo de compromisso de comparecimento, foi liberado. O facão usado nas agressões foi apreendido. A seguir, mulheres ganham menos que homens, mesmo exercendo a mesma função. E missa marca a reinauguração da igreja do bairro São José Operário. A Petrobras reduz a partir de hoje os preços de venda da gasolina e do diesel em suas refinarias. O litro da gasolina vendido às distribuidoras passou a custar 5 centavos a menos, ou 1,9%, e está sendo comercializado em média a R$ 2,59, segundo informações da estatal. Já o litro do diesel ficou 6 centavos mais barato, ou 2,2%, e passou a ser vendido às distribuidoras por R$ 2,71. Este é o preço vendido às distribuidoras. Até chegar ao consumidor final, o combustível pode sofrer acréscimos relativos a tributos federais e estaduais, mistura obrigatória com biocombustível e margem de lucro de distribuidoras, postos e revendedoras. E apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíram às ruas de Patos de Minas hoje de manhã. Eles encontraram nas imediações o 15º Batalhão da Polícia Militar e em seguida saíram em carreata pelas ruas da cidade até a Avenida Getúlio Vargas. Além dos veículos, alguns manifestantes também participaram do ato montados em cavalos. Os atos aconteceram em diferentes partes do país, em um momento em que o presidente se sente pressionado pela abertura da CPI, que apura responsabilidades na má gestão da pandemia da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 400 mil pessoas no país.
Quando o assunto é desigualdade salarial entre homens e mulheres, o Brasil faz feio. Aqui nós recebemos em média 2/3 do salário dos homens exercendo a mesma função. E esse cenário tende a se agravar durante a pandemia. Nas ruas, eles e elas andam lado a lado, mas no mercado de trabalho existe um descompasso na trajetória profissional. Muitas vezes, exercendo a mesma função, os homens ganham mais que as mulheres. E se tudo continuar como agora, a ONU aponta que vamos demorar 250 anos para ver esses dois grupos recebendo salários iguais. Situação com grandes impactos para a sociedade. Essa perpetuação das mulheres numa situação de inferioridade salarial, ela tem consequências muito sérias para a manutenção de níveis de pobreza, né, para a segurança alimentar e para, inclusive, um investimento nas gerações seguintes. Né? Porque, então, se as mulheres ganham menos, elas têm que trabalhar mais horas do que elas precisariam e infelizmente, somente em famílias com mães singulares, quem vai, né, se preocupar com a saúde dos filhos, a educação dos filhos. Cenário que tende a se agravar durante a pandemia, segundo a ONU, já que boa parte das mulheres atuam no setor de serviços, hotelaria e na informalidade, algumas das áreas mais afetadas nesse período. E a busca de uma recuperação econômica passa, entre outras coisas, pelo incentivo à redução da desigualdade salarial. Quando a gente olha para o PIB de um país, um dos componentes que a gente olha pelo lado da renda é exatamente o salário. Então, ter pessoas trabalhando, ter pessoas na força de trabalho com salários justos é algo que está incentivando a economia como um todo. Então, a gente está falando de uma pessoa que vai receber esse salário, que vai gastar esse salário dentro da economia, isso vai fazer com que o dinheiro circule, vai fazer com que novos empregos sejam gerados. Então, a gente tem o que a gente chama de efeitos multiplicadores de tudo isso. Ou seja, se eu estou reduzindo o salário das pessoas, eu estou reduzindo o potencial de gasto e, consequentemente, eu estou reduzindo o potencial de crescimento daquele país também. Essa desigualdade existe em todo o mundo, mas tem se acentuado no nosso país nos últimos anos. Um relatório do Fórum Econômico Mundial analisou a situação em 153 países e o Brasil aparece apenas na posição 130 quando o assunto é igualdade salarial. Aqui, as mulheres recebem pouco mais de 2/3 dos homens e a diferença fica ainda maior em cargos de gestão e postos tradicionalmente ocupados por homens. Um dos fatores é justamente uma desigualdade na percepção da qualidade do serviço ofertado e da qualidade do talento das pessoas. Com isso, as mulheres têm maior dificuldade de acesso a determinadas vagas em determinados setores da economia e faz com que elas somente ocupem as vagas de base, com maior dificuldade, por exemplo, em ascender a cargos de mando e gestão, com maior dificuldade em alguns setores que são reconhecidos como setores masculinos e têm uma remuneração maior, como, por exemplo, setores de engenharia, setores de tecnologia, setor financeiro, são algumas das áreas que nós percebemos essa diferença. Apesar de assegurada pela Constituição, a igualdade salarial encontra muitos desafios. Por isso, um projeto de lei em tramitação no Congresso quer impor multas mais rígidas para empresas que pagarem salários diferentes a homens e mulheres. Nós sabemos hoje que a mulher ela tem igual capacidade ao homem e ela tem total condição de desempenhar essa função com o mesmo tipo de produtividade, com o mesmo tipo de qualidade. E essa legislação, ao estabelecer a multa nesse tipo de situação, apenas reconhece a injustiça dessa situação e demonstra que a gravidade do fato que não pode ser reconhecida uma diferença entre homens e mulheres simplesmente pelo sexo ou pelo gênero das pessoas. O projeto de lei é visto com otimismo, mas está longe de ser a solução para reduzir as desigualdades. Também precisa ser acompanhado de medidas que ofereçam suporte para a manutenção e crescimento das mulheres no mercado.
É um primeiro passo, é essencial exatamente por isso. É muito importante que as pessoas realmente sejam cobradas quando elas estiverem remunerando de forma diferente homens e mulheres que exercem as mesmas ocupações, mas a gente precisa de muito mais do que isso, então a gente precisa de políticas adicionais, relacionadas principalmente à maternidade, desde a licença maternidade até o cuidado dos filhos, para que isso seja reduzido, que essas desigualdades elas não fiquem dentro ali da profissão e simplesmente por causa dessa multa. A gente precisa de mais apoio, senão os salários vão continuar diferentes, vão continuar muito desiguais. Pois é, e o Brasil comemora hoje, 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Mas dados divulgados não são comemoráveis. O desemprego atingiu um novo recorde da série histórica iniciada em 2012. 14,4 milhões de brasileiros estão sem trabalho, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E o rendimento médio do trabalhador, atualmente em R$ 2.520, caiu 2,5% no trimestre. Outro dado de destaque na pesquisa do IBGE é a quantidade de desalentos, ou seja, pessoas diante da dificuldade de encontrar uma vaga pararam de procurar trabalho. A população desalentada, 6 milhões de pessoas, também é da série histórica, que cresceu 26,8% em comparação ao mesmo período de 2020. O número de empregados com carteira assinada no setor privado, atualmente em 29,7 milhões de pessoas, também caiu. Cerca de 3,9 milhões de pessoas perderam os empregos formais do confronto, uma queda de 0,7% do contingente de trabalhadores dessa categoria. E a Missa do Trabalhador hoje marcou a reinauguração da Igreja de São José Operário. Odair Cardoso acompanhou e traz mais informações. Boa noite, Ayandra. Boa noite a todos de casa. Nós estamos aqui no bairro São José Operário, na capela de São José Operário, esta belíssima capela que você vai ver aí nas imagens, toda reformada, com muitas luzes novas, iluminação diferente, uma pintura diferente, né? Recentemente ela foi restaurada e ficou muito bela. E no dia de hoje, né? Dia do Trabalhador e também dia de São José Operário, a celebração acontece aqui na capela e a gente veio acompanhar de perto, acompanhando também o trabalho daqueles que fazem com que tudo isso aconteça, que é a própria comunidade. Relatos realmente emocionantes que a gente colheu aqui para trazer para você nesse dia de São José Operário. São José, eu vou te falar, é milagreiro mesmo. Se você pedir, porque a gente começou fraquinho, sabe? Justamente também por causa da pandemia, né? Que a gente não teve como fazer a festa e tal, para a gente juntar mais dinheiro. Aí, de repente, virou essa obra enorme que a gente nem sabe de onde que saiu tanto dinheiro, sabe? Porque, infelizmente, tudo depende de dinheiro, né? Multiplicou. São José, ele é o patrono da nossa igreja e das famílias. O Papa proclamou. E vir celebrar São José é celebrar a escolha de Deus. São José foi escolhido, como Maria, para ser a mãe do filho dele. E estar em comunidade hoje é dizer o meu sim. O sim a Deus, o sim a esta comunidade que sempre me acolhe, sempre eu pude doar do meu serviço para essa comunidade, não hoje como antigamente, que a idade chega e pesa. Mas a igreja está linda. E olha para você ver, em tempos difíceis, em tempo de pandemia, a comunidade não parou, a comunidade trabalhou e a comunidade sentiu a necessidade de cuidar dessa capela. Pois é, Ayandra, todos esses relatos, né, toda essa força que a comunidade tem e essa fé que a comunidade tem no santo, né, no patrono aí, no dia de São José Operário, dia do trabalhador, a gente acompanha aqui nessa celebração que acontece aqui no bairro São José Operário, trazendo para você que está em casa aí. Odair Cardoso para o NTV News. Obrigada, Odair. A seguir, governo de Minas Gerais distribui mais doses de vacina da Covid-19.
E programa Minas Consciente completa um ano. Chegaram hoje ao Brasil 220 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca importadas por intermédio de um consórcio coordenado pela Organização Mundial de Saúde. Os imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Amanhã, uma nova remessa desse imunizante, também obtida pelo consórcio, chega a São Paulo com mais de 3,8 milhões de doses. Com isso, completam-se os 4 milhões de doses previstos para maio, anunciados pelo Ministério da Saúde. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Minas Gerais deste sábado, o estado confirmou 1.366.602 casos confirmados de Covid-19 e 34.036 óbitos. E o governo de Minas Gerais já começou hoje a distribuição de mais 589.800 doses de vacinas para as unidades regionais de saúde do estado. Os imunizantes compõem a 15ª remessa do Programa Nacional de Imunizantes para Imunização contra a Covid-19. São 578 mil doses da AstraZeneca e 11.800 da Coronavac. Patos de Minas está entre as regionais que receberam essas doses. As doses serão destinadas às pessoas de 60 a 64 anos e forças de segurança e salvamento. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que recebeu ontem os dados do estudo de imunogenicidade da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. A pesquisa avalia a capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos no organismo das pessoas imunizadas durante o estudo. Os dados levantados na análise feitas a partir de coletas de sangue das pessoas vacinadas deverão fornecer informações sobre o tempo necessário para a vacina produzir anticorpos, quantos anticorpos são produzidos e quanto tempo esses anticorpos permanecem ativos nas pessoas imunizadas. Com a entrega dos dados, a Anvisa terá 10 dias para fazer a análise dos resultados. Há um ano foi criado o programa Minas Consciente. E desde então, as ondas do plano de flexibilização da economia fazem parte da rotina dos mineiros. Hoje, 670 municípios adotam o programa, que sinaliza a cada semana quais são as medidas sanitárias que as autoridades municipais devem adotar para conter a pandemia. O programa setoriza as atividades econômicas e vincula sua abertura a determinados índices sanitários, como ocupação de hospitais daquela região. Depois de algum tempo, passou a fazer parte de referências a cores de um semáforo de trânsito, para ficar mais didático: onda vermelha, onda verde e onda amarela. A onda vermelha, a princípio, era mais restritiva, só funcionavam os serviços essenciais. Mas no dia 27 de janeiro, com o começo da vacinação no estado, essa regra mudou. Na chamada fase 3 do plano, ficou determinado que todas as atividades podem abrir, independente da onda. O que muda de uma cor para outra é a rigidez do protocolo sanitário, com mais distanciamento social e menor ocupação de ambientes na onda vermelha, restrições moderadas na onda amarela e menos exigências sanitárias na onda verde. A famosa onda roxa só veio depois, quando o número de casos disparou e a ocupação dos hospitais ficou em nível máximo em várias regiões do estado. A onda roxa não faz parte do plano. Chamou-se de onda roxa para facilitar o entendimento das pessoas. Mas a onda roxa foi uma situação de extrema necessidade devido ao colapso do sistema de saúde. Nem todos os municípios do estado aderiram ao Minas Consciente. Hoje são 670 cidades incluídas. Belo Horizonte foi uma das cidades que optou, até agora, por não fazer parte do plano. O governo de Minas conseguiu no Tribunal de Justiça uma decisão impondo a todos os municípios se adequarem ao programa Minas Consciente. Só que essa medida cautelar que foi obtida no Tribunal de Justiça, ela foi derrubada no STF, através pelo ministro Alexandre de Moraes, que garantiu que os municípios podem tratar da forma que preferirem as questões
de saúde. Na opinião dessa infectologista, a adoção de um plano em ondas é positiva, mas é preciso que o poder público esteja atento e faça as mudanças necessárias no momento certo. É preciso que a gente pese todas esses lados, né, da situação para entender qual é a melhor medida que a gente toma. Olhando para trás, você fala aquilo, né? Olha, se a gente tivesse fechado tudo lá atrás, como já teria funcionado. Então, acho que o que a gente mais precisa é olhar daqui para frente, né? Entender, nós estamos nessa situação agora, o que nós aprendemos com tudo que aconteceu até agora e o que a gente vai fazer daqui para frente. Quando o Minas Consciente foi instituído, ainda não sabíamos que a pandemia seria tão letal no país. O cenário hoje é mais desafiador do que nunca. O número de mortes em 2021 já é maior do que o de 2020 inteiro. E empresas e trabalhadores são cada vez mais atingidos pelas perdas econômicas. Não é possível você falar em lidar com uma crise sanitária tão complexa quanto essa, sem entender que ela vai ter suas repercussões em todo esse entorno, né? No emprego, na economia, na educação, no acesso das pessoas, né? Então, é preciso se pensar esse tipo de coisa. Por isso que a resposta a uma pandemia é tão complexa quanto a pandemia em si. E agora uma informação aqui de última hora, ainda falando sobre essa questão do Minas Consciente. A Prefeitura de Patos de Minas acabou de divulgar que a retomada das atividades presenciais em instituições particulares de ensino de Patos de Minas está autorizada com a entrada do município na onda amarela do Minas Consciente a partir de hoje. O que acontece, então, a partir desse sábado? Em relatório do Comitê Executivo Covid-19, o governo estadual apontou essa fase do programa como um gatilho, então, para o retorno. Para a rede municipal, no entanto, a Prefeitura entende ser necessário um tempo maior para adequação e a previsão é voltar a partir de junho. Desde março, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e a Secretaria Municipal de Educação estudam os critérios para que o ensino na cidade regresse presencialmente. O trabalho nesse sentido fortaleceu-se, então, depois que o governo de Minas Gerais publicou um relatório recomendando retornar o quanto antes de forma segura e planejada para não ampliar os déficits na aprendizagem dos estudantes mineiros. E a gente lembra aqui que em Lagoa Formosa as aulas municipais presencialmente retornam na próxima segunda-feira. Prefeitos mineiros com mais de 100 mil habitantes tentam, junto ao governo de Minas Gerais, solucionar problemas enfrentados pelas cidades no combate à pandemia da Covid-19 e requerer o pagamento de dívidas antigas do Estado com municípios em relação à área da saúde. Alguns adiantamentos de valores da saúde que são dívidas ainda da época do Pimentel. Então a gente só está tendo essa estrutura aqui hoje, mantendo essa estrutura, graças a valores que foram antecipados e que a gente conseguiu aí através do trabalho também da nossa equipe técnica, né, lá da Prefeitura, que identificou valores aqui e ali que poderiam ser pleiteados. Eu tenho participado desse movimento junto com os prefeitos das cidades com mais de 100 mil habitantes. A gente esteve com o procurador geral de Justiça, né, que comanda o Ministério Público no Estado. Estivemos também com o governador, foi inclusive uma agenda que foi viabilizada através aqui da Prefeitura de Patos, porque os prefeitos estavam com essa demanda de conversar com o governo do Estado, a gente tem um bom contato, fez a reunião, foi feita lá em Belo Horizonte há poucos dias, então teve agora essa agenda mais recente com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu não pude ir porque eu já tinha ido a Belo Horizonte anteriormente, né, já tinha me ausentado aqui, eu precisava ficar aqui em Patos esses dias, mas tudo que for possível, que for legal, as reivindicações sendo republicanas ao governo do Estado, né, não envolvendo questão de partido político, questões eleitorais, isso eu estou junto dos municípios e tenho participado, né, a gente tem um grupo desses prefeitos aí, como também tem a movimentação da AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, e também da Amapar, que é aqui da nossa região, Associação dos Municípios do Alto Paranaíba. E juntos nós vamos conseguir sempre muito mais, né? E um surto de casos de Covid-19 atingiu a penitenciária Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba. Até o momento, 19 presos já foram testados positivos para a doença, mas esse número pode ser maior. A Secretaria de Saúde divulgou uma nota de esclarecimento ontem. Nela, o órgão afirma apenas que a penitenciária de Carmo do Paranaíba
está passando por um surto de contaminados com a Covid-19, sendo que a direção da equipe de enfermagem da instituição e a vigilância em saúde já iniciaram as ações para diminuírem as contaminações. Até o momento, não há casos graves. A seguir, moradores reclamam de buraco na rua Rio de Janeiro. E após vencer a Atlético, o RT vai receber a equipe de Pouso Alegre para a disputa do troféu Inconfidência. Em um jogo de fortes emoções, a URT garantiu vaga na final do troféu Inconfidência. Com o resultado contra o Atlético, o Trovão Azul avança a decisão na próxima quarta-feira, enquanto o time de São João del Rei fica pelo caminho. O Trovão Azul recebeu o Atlético de São João del Rei para a partida válida pelo troféu Inconfidência. O início do jogo foi bem movimentado. Os dois times estavam sedentos pela vaga na final. Com muita marcação de ambas as equipes, quem saiu na frente foi a URT. Aos 25 minutos após finalização de Romário, o goleiro Lee deu rebote. O atacante Matheus, bem posicionado, teve tranquilidade para driblar o goleiro e colocar o Trovão Azul em vantagem. Depois do gol, a partida teve equilíbrio. Os times criaram oportunidades, mas sem perigo para os goleiros. Na segunda etapa, o Atlético deu trabalho e levou o goleiro Renan à exaustão. E foi através de uma bola parada que o Atlético buscou o empate. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio, aproveitando o rebote do goleiro Renan, Ingro empatou a partida. Após o gol, o time de São João del Rei cresceu e teve chance até de virar no final, mas a partida terminou empatada em 1-1. Mas o vencedor tinha que ser definido na partida e o jogo foi para os pênaltis. Renan Rinaldi e Lee pegaram 2 pênaltis cada. Só que a sorte maior estava com o arqueiro da URT, que contou com uma ajuda da trave na 5ª cobrança do time de São João del Rei. No último do Trovão, Pedro Rosa bateu bem e confirmou a classificação. A partida contra o Atlético foi um dos melhores momentos da URT em campo, e isso não passou despercebido pelo técnico Wellington Fajardo. O adversário é muito difícil, né? Então, quando você faz 1-0, o adversário se lança, né, tentando um empate. Nós tivemos algumas oportunidades de fazer o 2-0, né? Não conseguimos e acaba eles empatando o jogo, porque é uma boa equipe, a gente já tinha alertado que tinha uma boa bola parada. Mas o principal do futebol é o que acontece depois que termina. É o RT na final, uma final inédita, né, de um troféu Inconfidência, e a gente vai tentar desfrutar bem desse momento. Peças-chave na partida, o goleiro Renan Rinaldi e o artilheiro Pedro Rosa, que garantiu o gol da vitória, se sentiram aliviados. Era uma cobrança muito interna minha, né? O campeonato inteiro, até vinha falando com o Fajardo antes dessa partida, que eu queria fazer um jogo que convencesse, né? Que eu poderia mostrar logo o ano difícil que eu tive ano passado, da minha lesão. Eu fiquei o ano inteiro parado, joguei 2 partidas, né? Então poder vir no ano agora e poder decidir uma taça aí, a taça Inconfidência aí agora vai ser muito importante pra gente aí, principalmente pra mim aí, pela partida que eu consegui fazer e graças a Deus convencer a mim mesmo aí que eu precisava. Nossa equipe demonstrou, né, o que nós somos dentro de campo, uma equipe muito aguerrida que luta até o final, e acredito que nós vamos em busca desse título aí, porque esse título vai vir para coroar todo o trabalho que a gente fez aí na competição. O esforço do time foi reconhecido por Gustavo Brancão, que é bem familiarizado com as terras patenses. Acreditamos que seria uma partida difícil, que seria uma luta como foi, né? E a gente fica, a única coisa que é triste porque pênalti a gente sabe, né? Ali é quem está melhor, quem está mais concentrado. Parabéns pelo RT por ter classificado para a final, né? Acredito que poderíamos ter matado no tempo normal, mas o futebol é assim, né? Feliz de voltar em Patos de Minas, lugar onde eu fui muito bem tratado. Então a gente espera aí que a gente volte várias vezes aqui novamente. A partida decisiva colocou a URT no final do troféu Inconfidência, que será na quarta-feira no Zama Maciel. Com apenas um dia para descansar, o trabalho tático será retomado na segunda-feira. Amanhã descanso, segunda-feira já estamos trabalhando, né? O trabalho aqui é muito intenso, muito direcionado para aquilo que a gente entende. Nós já vamos começar a estudar o adversário e para fazer um grande jogo, eu acho que se a gente conseguir esse troféu vai ser muito merecedor. O RT é uma equipe muito tradicional e merece, né, ser campeã.
Parabéns ao RT. E a partida entre Pouso Alegre e Caldense hoje à tarde também foi decidida nos pênaltis depois de um 0-0. Pouso Alegre venceu e jogará a final na competição contra o RT. A final será disputada então na próxima quarta-feira, às 19 horas, no estádio Zama Maciel, aqui em Patos de Minas. O Troféu em Confidência é uma competição à parte dentro do Campeonato Mineiro, disputado entre as equipes que ficaram entre 5º e 8º lugar durante os pontos corridos. O campeão enfrenta o Tombense, campeão do interior, na Recopa Mineira, no começo da próxima temporada. E o Atlético visitou hoje o Tombense na Arena Independência. A partida, que começou às 16h30, foi válida pela semifinal da competição. O Galo, primeiro colocado na fase inicial, encarou o quarto colocado. A única derrota do time de Tombos na competição até então, no mata-mata, era justamente para o Galo na segunda rodada. Na partida de hoje, o Galo levou a melhor novamente e ganhou por 3-0. E o América corre contra o tempo para se recuperar os 7 pontos que estão no departamento... Aliás, os 7 jogadores que estão no departamento médico do clube antes do início do Brasileirão, previsto para o dia 30 de maio. Mas antes disso, terá que lidar com os desfalques no importante desafio contra o Cruzeiro, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. A partida será realizada amanhã, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Moradores da rua Rio de Janeiro enfrentam um problema. Segundo eles, após um caminhão de lixo ficar atolado em um buraco da via, uma cratera se formou no local. A população diz que a Copasa prometeu ir até o local para resolver o problema, um possível vazamento de água. Mas até essa sexta-feira, o problema não havia sido solucionado. A reclamação dos moradores é com essa cratera que acabou se formando aqui na rua Rio de Janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas. Nesta última terça-feira, um caminhão da coleta seletiva de Patos de Minas acabou afundando uma das rodas e ficou aqui atolado no local. O motorista não teve o que fazer a não ser esperar até que o veículo fosse removido aqui do local. Segundo os moradores, recentemente, a Companhia de Abastecimento de Minas Gerais, a Copasa, fez uma obra aqui para conter um vazamento. Só que não teria resolvido o problema, foi encharcando por baixo. Inclusive, a companhia tinha feito esse remendo aqui, ó, tá vendo? E dá para ver que existe um asfalto novo por cima. E com esse remendo, acabou, então, infiltrando e, inclusive, afundando o veículo aqui nessa parte da rua. Segundo os moradores, não é a primeira vez que isso acontece. A empresa terceirizada da Copasa teria feito essa obra, inclusive colocou alguns cavaletes aqui, ó, que é de segurança para que nenhum motorista passe pela rua por enquanto. Só que depois de ter colocado os cavaletes e iniciado o trabalho, a companhia não voltou mais no local. Essa rua não é a primeira vez que nós recebemos reclamações dela, não. Inclusive lá embaixo ali, ó, foi vários motivos de reclamação. Nós viemos aqui, mostramos a situação, inclusive foi arrumado. E lembrando que essa rua desce bastante água por ser bastante íngreme. Agora a nossa reportagem vai atrás de respostas. Enviamos um e-mail para a Copasa para saber respostas sobre o que vai ser feito aqui no local, inclusive para resolver o problema da população, já que essa cratera está aberta em frente a essa garagem aqui, ó. E segundo os moradores, não dá para tirar o carro, está causando muito transtorno. As imagens são do Soneca, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Os serviços na rua Rio de Janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, foram iniciados hoje. Devido à complexidade das intervenções no local, a previsão é de que sejam concluídas até a próxima quarta-feira. A companhia esclareceu que a erosão na rua foi provocada por um vazamento na rede de distribuição de água, o qual foi corrigido na última quarta-feira. A seguir, além do Dia do Trabalhador, hoje também é comemorado o Dia da Literatura Brasileira. E atividades marcam o início do mês mariano. Maio é o mês mariano, mês de devoção à Virgem Maria, Mãe de Jesus. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima preparou uma homenagem para marcar a data. Para a Igreja Católica, o mês de maio tem um sentido bem especial.
Maio é o mês mariano, dedicado exclusivamente a Maria, mãe de Jesus Cristo. Ela que é muito amada pelos fiéis cristãos católicos por toda a sua história e exemplo de mãe. É um momento assim marcante, dia 1º, neste ano que o Papa dedicou a São José, esposo de Maria, o ano mariano que nós rezamos e na devoção a Nossa Senhora de Fátima, comemorado no dia 13. Então dá-se início à trezena de Nossa Senhora de Fátima. É marcante não só pelas orações marianas, mas a fé, a devoção, a piedade do povo com a Santa Mãe de Deus sob o título de Nossa Senhora de Fátima. Para marcar o início do mês mariano, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima preparou uma apresentação, além do hasteamento da bandeira da Sagrada Família. Como um marco do início desta trezena, iniciando esses festejos nas celebrações em louvor a Nossa Senhora. A banda da Polícia Militar se apresentou com músicas religiosas e até mesmo com uma singela homenagem às mães. Música própria, característica mesmo, e também outras peças a gente pode trazer aqui. Em abertura esse mês, que é o mês de Maria, considerado pelos católicos, é mês também da família, muita coisa para ser comemorada nesse período, que Deus abençoe a gente, que a partir de agora, a gente já começa a melhorar essa situação atual, que estamos vivendo, e que Maria, possa nos abençoar. E a Polícia Militar, através da música, essa ferramenta que é a música, está presente. Hoje temos aqui a Polícia Militar, tem o Corpo de Bombeiro que também esteve presente aqui, fazendo essa homenagem à nossa Mãe Maior Maria. Durante todo o mês, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima conta com programação extensa, com missas, terços, oferta de flores e cânticos, e também orações especiais. Conforme as orientações do Comitê de Enfrentamento, nós teremos as celebrações todos os dias, agora retornando na onda amarela, com uma melhor organização da Pastoral da Acolhida, para até mesmo os devotos, os fiéis de Nossa Senhora de Fátima pudessem pelo menos participar e prestigiar de alguma das celebrações que ocorrerão nesses 13 dias. E esse ano um pouquinho diferente, não temos as barraquinhas como de costume. Isto, aí nós fizemos um kit mariano, podemos dizer assim, com a flâmula, a bandeira de Nossa Senhora, o livreto, as orações, uma caneta personalizada assim, para que se anote os pedidos, se rezem em casa, em família, pedindo a intercessão de Nossa Senhora ao fim desta pandemia. E o dia 1º de maio também é uma data em que celebra o Dia da Literatura Brasileira, marcada por grandes nomes e obras em diferentes épocas, estilos e cenários sociais. A literatura brasileira teve início com a chegada dos portugueses ao país em 1500, com escritos deles mesmos sobre as suas impressões da terra que encontraram e do povo que aqui vivia. Desde então, a literatura passou por diversos estilos e temas, a depender da época e do cenário vivido. A primeira literatura que se produziu no Brasil era de caráter mais religioso, porque fazia parte de um grande projeto de catequização das terras indígenas. Mas, enfim, ela vai passar por uma série de fases distintas que, em geral, acompanham também as fases por que passou a Europa. Então, barroco, período neoclássico, período romântico, realista, até chegar na literatura contemporânea. É curioso que o dia 1º de maio seja também aniversário de José de Alencar, que é um dos patronos da literatura brasileira. Na época já se entendia que o Alencar era um dos primeiros grandes autores essencialmente regionais, um autor essencialmente brasileiro. José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829 e ficou conhecido por ser o primeiro escritor brasileiro a retratar o seu país exatamente como ele era, ou seja, com os personagens típicos do Brasil, como o índio e a vida no sertão nordestino. Iracema, de 1865, o Gaúcho, de 1870,
e O Sertanejo, de 1875, são alguns dos títulos mais conhecidos do autor. Mas a nossa literatura é bastante rica de escritores renomados, como Machado de Assis, Jorge Amado, João Guimarães Rosa, Lima Barreto e Carlos Drummond de Andrade. O Brasil tem uma literatura muito rica, sobretudo a partir do século XIX. Eu acho que sim, inicialmente o grande gênio do Machado de Assis, absolutamente imprescindível, o autor dos autores, ainda é o grande escritor da nossa literatura. Mas, enfim, no século XX, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, e na poesia, né, Drummond, João Cabral, Manuel Bandeira. Um grande adepto da literatura brasileira é o Teófilo Arvelos, que, segundo ele, se viu apresentado a ela ainda na infância, por meio das histórias em quadrinhos, e depois conheceu a poesia e desde então se tornou um apaixonado pela escrita e pelos autores do nosso país. Se eu tivesse de nomear um só escritor da poesia brasileira, certamente seria Carlos Drummond de Andrade, o nosso Drummondinho. A poesia dele é genial. Ela é completa, ela é não só para ser lida, mas também tem de ser vivida pelo leitor. E é uma poesia que muito me encanta e para mim é o modelo perfeito de poesia brasileira. Infelizmente, o público atual é escasso desses autores e obras. Mesmo com a literatura contemporânea e novos nomes surgindo, faltam articulações para que esses nomes fossem e sejam destacados entre os grandes, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas é fato que nomes importantes e obras excelentes o nosso país tem aos montes. Lentamente a literatura brasileira tem sido vertida para várias línguas e tem sido recebida em países importantes, em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, mas também é um processo lento e exige investimento, impacto, trabalho, esforço, né? Tudo isso é um trabalho de divulgação da literatura. Tudo é uma questão, de certa forma, política, né? Para que um país saiba divulgar a sua literatura, é preciso antes ter uma vontade política e uma iniciativa para que essa literatura tenha aceitação. Grandes escritores nós temos, não tenho dúvida disso. Por hoje é só, obrigada pela sua companhia. O Jornalismo da NTV volta na segunda-feira às 11h30 com 30 minutos. E mais informações você acompanha também no patojá.com.br. E a gente volta a se encontrar no programa Gui Boa Ventura na segunda-feira às 12 horas. Boa noite, um bom fim de semana e até lá.